Nessa semana eu recebi uma ligação de uma empresária que me disse ter recebido uma notificação do fisco e que o retorno do contador e que o posicionamento do contador diante dessa notificação que ela recebeu é que ela teria que pagar ao fisco em torno de um pouco mais de R$200 mil. Mas que ela não se preocupasse, porque ela poderia dividir em suaves 60 parcelas. É até meio cômico, é até meio engraçado, mas o que acontece? Infelizmente, isso acontece com muitas empresas, isso acontece com muitas empresárias e com muitos empresários. Infelizmente, as pessoas acabam focando demais nas tarefas do dia a dia e acabam deixando passar despercebidos detalhes importantíssimos que não poderiam fazer a diferença, mas que fazem a completa diferença para o seu negócio. Então, nessa aula, eu vou criar aqui uma pequena planilha, que é uma pequena ferramenta que essa empresária poderia ter utilizado para acompanhar a sua movimentação e que poderia tê-la auxiliado, poderia tê-la ajudado a não ser sorteada com esse prêmio. E que essa pequena planilha que a gente vai criar aqui nessa aula, ela pode também ajudar a sua empresa, caso a sua empresa não tenha sido sorteada ainda. E se sua empresa, por acaso, recebeu esse prêmio, foi sorteada e recebeu esse prêmio, essa planilha pode ajudar a sua empresa a não mais ser premiada com esse prêmio indesejado, não é verdade? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou colocar aqui os anos de 2018, olha só, na célula B1 eu vou colocar 2018, na célula C1 2019, na célula D1 2020 e na célula E1 2021. Vamos colocar 4 anos aqui. E eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar total compras. Então nós temos o total de compras. Aí aqui eu vou colocar o seguinte, total vendas. Aí agora eu vou colocar a terceira linha aqui, que essa que vai fazer a completa diferença. Total vendas esperadas. Vou maximizar aqui um pouco também essa planilha para ficar mais fácil de você visualizar. Então vamos lá. 2018, 2019, 2020 e 2021, total compras, total vendas e total vendas esperadas. Eu vou dar um duplo clique aqui entre as células A e B, rapidamente, para que essa coluna, a largura dessa coluna se adapte ao necessário aqui diante dos títulos que a gente colocou. Então vamos lá, por que eu coloquei total compras? Esse total compras é o total de mercadorias que a empresa comprou. Se a empresa vai utilizar essas compras para revender essa mercadoria, se é para uso ou consumo, se é para ativo imobilizado, se é para distribuição de brinde, isso aqui não vem ao caso. O que a gente vai enxergar aqui nessa planilha na aula de hoje é o total de compras. E aqui eu quero mostrar o total de vendas. Aqui eu não vou colocar aqui outras saídas, como por exemplo, remessa para conserto, emissão de nota fiscal de mercadoria danificada, devolução de compra. Não vou colocar, vou colocar aqui só vendas. Por que eu vou colocar só vendas? Porque apenas as vendas é que geram receita para a empresa. Veja a diferença, quando eu faço uma venda, eu tenho uma receita. E uma receita que eu tenho, ela pode justificar uma despesa. Mas se eu emito uma nota fiscal com outra natureza da operação qualquer, que não emita, que não remeta receita, que não seja uma venda, que não me traga receita, então, sem essa receita, eu não tenho justificativa de ter uma despesa ou de poder arcar com essa despesa, melhor dizer, né? E esse total vendas esperadas aqui, eu quero para essa nossa simulação de planilha, para essa nossa simulação de tabela, acordar com você que o fisco, nesse caso aqui em específico, espera que a empresa
para que justifique a empresa continuar aberta, continuar com suas operações. Eu quero acordar com você que o fisco aqui, genericamente falando, ele espera que a empresa tenha no mínimo 20% de vendas a mais do que as compras. Então, eu quero fazer essa planilha e depois dessa planilha eu vou fazer um gráfico com você para que nós possamos visualizar melhor, através dos olhos do fisco, como está a sua empresa. Então, vamos lá. Eu vou colocar bordas aqui na minha tabelinha. Olha que legal, todas as bordas. Vou colocar uma cor aqui alaranjada e vou colocar uma cor aqui um pouco um azul claro. Certo, show de bola. Eu vou alargar um pouco mais aqui essas colunas para que eu possa colocar os números e que fique visualmente um pouco mais atraente. Então, vamos dizer que o total de compras em 2018 foi de R$ 435.293,20. Olha que interessante. Eu coloquei e o número não ficou em formato de moeda. Então, para que eu não fique digitando os números e os números todos fiquem feios e eu ter que ir lá no finalzinho da minha tabela, no finalzinho da minha planilha, eu atribua esse formato para esses números, eu vou atribuir logo agora. Então, eu clico aqui nessa primeira célula, que é a célula B2, seguro, arrasto e solto até a última célula que eu quero formatar, que no caso é a célula E4. Então, ele vai selecionar todo esse trecho aqui da minha tabela. Eu vou aumentar um pouco mais aqui, eu acho que pode ajudar a sua visualização. Então, vamos lá. Clico na célula B2, seguro, arrasto até a célula E4 e solto. Agora eu vou clicar aqui nesse botãozinho formato de número de contabilização. Pô, beleza, olha aí que interessante. Total de compras, R$ 435.293,20. Agora em 2019, R$ 526.296,10. Esses números aqui, pessoal, que eu estou digitando, são números fictícios. Você pode utilizar essa mesma tabela e colocar os números da sua empresa, certo? Sei que você já sabe disso, mas como falar não dói, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que em 2020 essa empresa tenha comprado R$ 629.326,45. Em 2021, ela tenha comprado, vamos colocar aqui, R$ 635.245,23. Um valor muito aproximado aí, coincidentemente, a 2020. Então, vamos lá. Total de vendas. Vamos dizer que essa empresa, em 2018, ela tenha vendido R$ 505.293,25. Olha que interessante. À primeira vista, você olha e você diz, não, se a empresa ela está vendendo um pouco mais do que o valor de compra, então tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Vamos então para 2019. Ela comprou 526 mil, vamos arredondar, vamos dizer 526 mil só, vamos truncar. 526 mil. Então, vamos dizer que ela tenha comprado aqui, tenha vendido R$ 529.435,32. Em 2020, vamos dizer que ela tenha vendido R$ 710.435,10. E vamos dizer que em 2021 ela tenha vendido R$ 823.423,25. Beleza, show de bola. Agora, isso aqui são fatos. Dentro da nossa simulação, isso aqui são fatos. Por que eu digo que são fatos? Porque ela de fato comprou essas mercadorias e de fato vendeu.
Agora, o que é valioso para nós, tanto a ideia nesse curso, quanto para a nossa análise dentro da empresa, é comparar o tanto que a empresa vendeu de fato com o tanto que o fisco esperava que ela tivesse vendido. Então, vamos lá. Eu vou aqui fazer uma formulazinha bem interessante. Vamos imaginar, aliás, nós já acordamos aqui, há pouco tempo atrás, que, genericamente falando, o fisco, para essa nossa simulação, esperava que a empresa ela vendesse 20% a mais do que ela comprou. Então, eu vou fazer uma formulazinha aqui bem fácil, bem descritiva, para que a gente possa exercitar o nosso conhecimento de fórmulas e para que fique mais fácil de você visualizar aqui essa nossa planilha. Então, eu vou colocar aqui, olha só, igual, eu vou abrir parênteses, eu vou pegar o total de compras, então eu vou clicar aqui nessa célula aqui, olha só. Então, igual B2, aí aqui, olha só, mais, eu vou abrir parênteses novamente, aí eu vou clicar novamente aqui em B2, mais B2 vezes 20 dividido por 100 e vou fechar os parênteses. Então, veja que eu estou pegando o conteúdo da minha célula B2, eu estou somando com 20% do conteúdo da mesma célula. Então, eu vou teclar Enter aqui, ó, teclei Enter. Olha só, encontramos um erro na fórmula e tentamos corrigir para, olha que interessante, B2 mais B2 vezes 20 dividido por 100. Olha só se você encontra aqui o erro que eu cometi aqui nessa fórmula. Se você quiser pausar o vídeo para procurar, show de bola. Mas aí eu vou dizer logo em seguida, olha só. Veja que a questão da fórmula, ela é tanto importante para a matemática em si, quanto importante para o computador entender o que nós queremos que ele faça. Então, aqui veja que eu abri 2 parênteses e fechei apenas um parêntese. Então, por conta disso, ele disse, ó, encontramos um erro. Ele pergunta se a gente deseja, se a gente aceita a correção. Veja que aqui na correção sugerida por ele, você consegue enxergar aqui o segundo parêntese. Eu acredito que você consiga perceber aqui o segundo parêntese. Então, eu vou dar um clique aqui em sim. Beleza, show de bola. Então, veja que ele apareceu aqui o total de vendas esperado pelo fisco. Então, eu quero, olha só que interessante, eu quero refletir essa fórmula aqui nessas outras células aqui. E eu não quero ter que digitar para isso. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o cursor do meu mouse, vou colocar aqui na pontinha inferior direita da minha célula, que tem esse quadradozinho aqui pequenininho. Eu vou colocar em cima, veja que ela virou uma cruz negra, sem apontar para nenhum lugar, que é diferente da cruz negra aqui em cima, que aponta para a direita e para a esquerda. Então, eu vou dar um duplo clique nela, vou segurar e arrastar para a minha direita. Então, eu vou soltar. Olha só que interessante. Então, ele já calculou automaticamente os valores esperados pelo fisco, né? Então, logo aqui na minha tabela, eu posso comparar os números sem ter que criar um gráfico. Daqui a pouquinho a gente vai criar um gráfico. E um gráfico ele serve para que a gente possa fazer essa comparação em um tempo muito mais curto, porque é uma imagem e nós, seres humanos, conseguimos processar muito melhor imagens do que números. Mas vamos aqui visualizar inicialmente os números. Então, veja, eu vendi 505 mil e o fisco esperava que eu tivesse vendido 522 mil. Né? Eu estou pegando aqui só a casa dos milhares para facilitar o nosso entendimento. Se eu fosse falar aqui
os R$ 435,32. Então aí eu acho que ficaria mais complexo para você entender, porque eu vou falar aqui vários números em sequência. Então aqui em 2019 eu vendi 529 e o fisco esperava que eu tivesse vendido 631 mil reais. Em 2020 eu vendi 710 e o fisco esperava que eu tivesse vendido 755. E aqui em 2021 eu vendi 823 e o fisco esperava que eu tivesse vendido 762 mil reais. Então veja que em todos esses anos aqui, 2018, 2019, 2020, nesses 3 anos aqui, eu vendi menos do que o fisco esperava que eu tivesse vendido. Apenas em 2021 foi que eu vendi mais do que o fisco esperava que eu tivesse vendido. Então agora nós vamos criar um gráfico aqui com base nessa tabelinha para facilitar a nossa visualização. E eu vou começar aqui pelo gráfico de colunas. Olha que interessante. Eu vou colocar, eu clico aqui na minha guia, veja que nós estávamos aqui na guia página inicial. Agora eu vou clicar aqui na guia inserir. Dou um clique e venho aqui para o grupo de gráficos. Então veja que tem vários tipos de gráficos aqui e eu vou começar com você aqui por esse gráfico de colunas ou de barras. Então vou dar um clique nessa setazinha apontando para baixo e eu vou escolher aqui o primeiro modelo. Veja que eu não cliquei ainda, eu só coloquei o cursor do mouse em cima e ele já criou o meu gráfico. Olha que interessante. Então eu vou dar um clique aqui nesse primeiro gráfico, aqui nessa primeira opção. Cliquei, olha só que interessante. Eu posso até aqui em título do gráfico colocar assim, eu vou clicar em cima dele, eu clico, seguro, arrasto e solto dentro do texto e vou colocar comparativo, compras e vendas. Vendas, olha só, eu tinha digitado errado, então para que eu possa editar, eu vou dar um clique em cima do texto e de novo eu vou selecionar aqui, posso apagar e digitar vendas. Se eu quisesse simplesmente começar a digitar vendas, daria certo do mesmo jeito. Então olha só que interessante, veja como o fisco observa você. Nós vamos olhar para esse gráfico aqui e vamos ver o seguinte, olha só, o total de compras é o azul, o total de vendas é o laranja e o total de vendas esperadas é o cinza. Posso até completar esperadas pelo fisco, é o cinza. Então veja aqui que eu estou vendo que eu vendi aqui menos do que o fisco esperava. Nesse ano aqui eu vendi bem menos do que o fisco esperava. Nesse aqui eu também vendi menos do que o fisco esperava. E apenas nesse ano aqui eu vendi mais do que o fisco esperava. Então em apenas um ano aconteceu de eu vender um pouco mais do que o fisco esperava. Aí o problema disso tudo é o seguinte, se o fisco, dentro da nossa simulação aqui, dentro do nosso exemplo, se o fisco espera que você tenha pelo menos 20% de venda a mais do que você compra, para que esses 20% a mais justifique dinheiro de sobra no seu caixa, para que você consiga pagar aluguel, energia, água, folha de pagamento, impostos, e você durante 3 anos seguidos não conseguiu dinheiro suficiente para pagar as suas despesas fixas e suas despesas variáveis, vamos agrupar em despesas. Então, por que sua empresa continuou aberta dentro desses 3 anos? Qual foi a justificativa? Qual é a justificativa? Porque o fisco ele não consegue entender. Inclusive, eu aproveito aqui para aprofundar um pouco mais nesse tópico. Não é porque a sua empresa foi notificada pelo fisco
Estamos falando aqui de notificação, que significa que você deva fazer exatamente aquilo que o fisco quer. Se o fisco, por exemplo, ele diz, olha, fulano de tal, aqui eu estou vendo, veja que é muito fácil, eu vou diminuir aqui o gráfico para melhorar aqui a nossa visualização, certo? Então, olha só, a primeira coisa que eu acredito que esse contador tenha feito seria ter solicitado que a empresária ela declarasse que vendeu essa diferença, né? Vamos aqui calcular um pouco mais. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou colocar igual, olha só que interessante. Eu vou abrir parênteses e vou clicar aqui em B4 menos e vou clicar em B3. Vou fechar os meus parênteses. Teclo Enter, a diferença aqui foi de 17 mil e alguma coisa. Então, como você já sabe, eu vou colocar o cursor do mouse aqui, clicar, segurar e arrastar até lá embaixo, aliás, até a minha direita. E aqui, olha só, a diferença aqui deu 17 mil, a diferença aqui deu 102 mil e a diferença aqui deu 44 mil. Essa diferença aqui deu negativa porque apenas nesse ano aqui eu vendi mais do que o fisco esperava, um pouco mais, não foi nem tanto assim não, foi um pouco mais do que o fisco esperava. Então, para que esse valor negativo aqui não nos atrapalhe, eu vou colocar um zero. Olha que interessante, zero, beleza. Agora eu vou somar o conteúdo dessas células. Então, olha só, eu vou clicar aqui na primeira célula, segurar e arrastar até uma célula a mais, que é onde eu quero que fique a totalização desses números. E eu vou clicar aqui nesse botão, soma, vou dar um clique, ficou aquele monte de hashtag, vou dar um duplo clique para que o Excel automaticamente aumente a largura da nossa coluna. E perceba que aqui ele ficou R$ 163.935,23. Então, perceba que a primeiro momento é muito fácil para o profissional de contabilidade simplesmente chegar aqui e dizer, olha, você tem que declarar R$ 163.935,23 a mais. Né? Você tem que fazer essa declaração. Ah, mas não se preocupe não, porque você vai... Olha, curiosamente ficou bem perto daquele valor que a gente conversou lá no início da nossa aula, né? Aí, não se preocupe que você pode dividir aí em suaves prestações em 60 parcelas, né? Fica muito mais fácil. O contador está diminuindo o trabalho dele para aumentar o trabalho do cliente. Mas veja que, por exemplo, nesses anos aqui, esse total de compras aqui, como eu falei logo no início da aula, representa o total de compras, mas não representa a finalidade dessa compra. Se, por exemplo, eu comprei ativos imobilizados, se vamos dizer que nós estejamos falando de uma papelaria, e vamos dizer que essa papelaria comprou máquinas de copiar durante esses anos aqui, veja que o faturamento da empresa foi aumentando, de 2018 para 2019 aumentou, e de 2019 para 2020 aumentou. Então, vamos dizer que à medida que o faturamento foi aumentando, essa papelaria ela foi investindo e foi comprando máquinas de copiar, e essas máquinas para atender mais clientes, para diminuir a fila, e essas máquinas eram muito caras. Então, vamos dizer que você tinha uma casa ou você pegou emprestado do banco algum valor para que você pudesse investir na sua empresa esse valor, para que você pudesse ter a possibilidade de aumentar o faturamento. As justificativas aí a gente vai falar, existem várias, né? Mas veja que é possível que isso tenha acontecido. E se isso tiver acontecido, é possível o contador conversar com a empresa, dialogar com a empresa, verificar as possibilidades de defesa junto ao fisco. E mesmo que não se consiga
eliminar a possibilidade de algum ajuste de contas com o fisco, mas que se consiga reduzir, fazer uma boa redução desse valor aqui, né? Mas é muito mais fácil para um profissional simplesmente dizer, ó, a diferença foi essa, pague, do que ter um pouco mais de trabalho. Da mesma forma, eu chamo a atenção, se você é empresário que está me assistindo, que está assistindo aqui esse vídeo nesse momento, eu chamo a sua atenção para que você pare e reflita um pouco quanto será a mensalidade que você paga para o seu escritório de contabilidade. É um valor alto ou é um valor baixo? Porque eu vejo a cada dia, a contabilidade se torna mais e mais complexa. Eu vejo que a cada dia contadoras, contadores, escritórios de contabilidade se abarrotam de serviços para poder conseguir dar conta do trabalho que a cada dia aumenta. E às vezes o contador vai falar com o empresário, com a empresária e dizer assim, olha, a contabilidade da sua empresa nesse ano ficou muito mais complexa, eu trouxe aqui a prova, né? Muitas vezes os contadores também, as contadoras não conversam com os clientes de forma adequada e por isso acaba não tendo resultado positivo. Mas, por exemplo, olha, eu trouxe aqui essa instrução normativa que diz que sua empresa mudou a forma de contabilidade, que era assim, agora funcionou assim, você trabalha com produto tal, tal e tal, e que a legislação mudou. Eu trouxe aqui para te mostrar que eu estou acompanhando. Veja esse informativo que eu te mandei, solicitando que você alterasse no seu cadastro de produtos a tributação, para que você não pagasse impostos a mais. Então veja que a sua contabilidade ela está ficando mais complexa. E para eu continuar prestando serviço para você com uma qualidade legal, aquela qualidade que você sempre gostou, a gente vai precisar aumentar um pouco mais o valor da mensalidade, né? Porque eu vou ter mais trabalho e infelizmente a gente vai ter que aumentar um pouco mais, né? Veja que se você mostrasse as provas, você contador, você contadora, mostrasse as provas, talvez ficasse um pouco mais fácil para o cliente entender. Agora eu vou falar com você, empresário, com você, empresária. Muitas vezes eu já vi o contador solicitando um aumento de mensalidade para o cliente e eu já vi o cliente dizendo o seguinte, não, rapaz, pois eu já estava achando que eu pagava demais a você, eu já ia conversar com você para diminuir o valor dessa mensalidade, porque tem fulano de tal ali, eu tenho um primo, tem um amigo meu que tem uma mesma empresa, do mesmo nicho da minha empresa, e paga a metade do que eu pago a você, eu já era pedir para diminuir. Aí o contador, ele faz o seguinte, para não perder o cliente, muitas vezes, é claro que isso não acontece sempre, mas muitas vezes para não perder o cliente, o contador diz assim, não, então vamos esquecer que eu pedi aumento, vamos deixar elas por elas e a gente continua do mesmo jeito, né? Aí o cliente diz, não, então tá beleza, então assim tá certo, mas não venha conversar em aumentar não. Aí veja que o contador, ele para fornecer um serviço mais com qualidade maior, ele precisava aumentar a mensalidade. Porém, quando ele vai solicitar, ele não tem esse pedido atendido, o que ele faz? Ele acaba tendo que pegar mais clientes para ter uma renda mínima aceitável para ele. Com muitos clientes ele não consegue dar a devida atenção para cada um deles e aí acontece esse tipo de coisa. Não, estou vendo que a diferença aqui que o fisco esperava em cada ano foi essa, o total é esse, você divide em 60 parcelas e estamos conversados. Então, pessoal, eu acredito que não somente com essa série de vídeos aqui, de como calcular, nessa série de vídeos aqui de como calcular, de como utilizar o Excel dentro da sua empresa, dentro do departamento fiscal da sua empresa, ela é importante. Não somente essa série de Excel é importante, mas todas as outras séries e todos os nossos outros vídeos que nós compartilhamos, que nós entregamos conteúdo, eles são absolutamente importantes para a sua empresa, para
aumentar, para melhorar o diálogo entre sua empresa e o seu escritório de contabilidade, para ajudar você a identificar pontos onde você pode reduzir o pagamento de impostos, ajudar você a identificar pontos onde você pode reduzir a possibilidade ou reduzir a possibilidade de pagar multas sem necessidade. Né? É para isso que eu estou aqui, é para isso que nós estamos aqui, e eu espero que esses vídeos estejam sendo úteis para você. Eu acredito que são, mas é importante que você aplique na prática, certo? Então, por hoje terminamos por aqui. Até a próxima aula. A gente vai publicando mais conteúdos cada vez mais interessantes e importantes para a sua empresa. Eu espero que você assista, coloque em prática, compartilhe com amigos e compartilhe com sua equipe. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.